Olá, você que acompanha o Frequência Rural Podcast, de volta nesse ano de 2026, trazendo aqui conversas sobre desenvolvimento rural, agricultura familiar, desenvolvimento do campo, sustentabilidade. Hoje, o nosso assunto é gestão pública e agricultura familiar, né? Sob o ponto de vista da natureza. Vocês vão entender já o que é isso quando a gente apresentar nossa convidada. Está sendo lançado agora por ela o livro Conectar, né? Aprenda com a natureza para transformar instituições. Está sendo lançado em Fortaleza e certamente na internet vocês vão poder encontrar referências ao livro da minha convidada de hoje, Karina Holanda. Seja muito bem-vinda, Karina. Obrigada, Marcel. Muito feliz de estar aqui pelo convite e de poder lançar aí oficialmente, né, este livro. Faz tanto tempo que a gente vem dialogando e eu estou muito feliz de estar aqui. Parabéns. Karina, para quem não conhece ainda, gente, ela é graduada e mestrada, tem mestrado e graduação em Geografia na Universidade Federal do Ceará e ela tem um doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente. Ela está há alguns anos já, né, Karina? Bastante. No projeto São José, que é uma iniciativa com financiamento internacional do Banco Mundial, na Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Governo do Estado do Ceará. Karina hoje é gerente de Fortalecimento Institucional. Muito bem. E a Karina está lançando esse livro que faz uma reflexão sobre como aprender com a natureza a transformar as instituições, a gestão pública e o desenvolvimento rural. É sobre isso que a gente vai falar. Karina, qual é a ideia central que você procura discutir nesse livro? Eita, são tantas ideias, Marcel. Pode começar aí, o tempo é livre. Mas assim, eu acho que esse livro ele traduz toda uma trajetória que eu tenho, que vai completar 18 anos na Secretaria do Desenvolvimento Agrário, trabalhando com agricultura familiar, com essa questão do desenvolvimento rural sustentável e de uma visão, que aí eu vou dizer, né, de uma visão que eu tenho e pude compreender durante todo esse período, né, enquanto gestora de um projeto público. Você já entrou lá na secretaria no projeto São José ou não? Isso, eu entrei para o projeto São José em 2008, né, 2008. Fui convidada para entrar no projeto na área de planejamento, monitoramento e avaliação como técnica. E fui construindo, né, esses processos, esses debates, como geógrafa nesse processo, tudo. E estava no São José 2, né, finalizando São José 2, nesse momento, em 2008. E com a nova fase do projeto, São José 3, que começaram as discussões a partir de 2009, eu fui convidada para ser a gerente de uma das componentes do projeto. Ele foi reformulado, né? Assim, no sentido totalmente reformulado. Né? É o São José, que, por sinal, eu não posso deixar de comentar aqui, ele completa nessa sexta-feira, dia 27 de fevereiro, 30 anos de atuação no estado do Ceará. Então, tem muita coisa boa para contar. E desses 30 anos, eu tenho quase 18. Então, assim, é uma bagagem bastante boa. A trajetória é grande. O professor Lafayette esteve aqui falando sobre o projeto ano passado. Professor, a gente aprende muito e dialoga muito sobre a questão da gestão pública. Então, esse livro, eu posso dizer assim, que tem uma Karina gestora do projeto do São José, mas tem uma Karina também que teve uma trajetória e um contato com um ser vivo que transformou a minha vida, que são as abelhas. Então, em 2019, eu pude ter um contato com as abelhas sem ferrão, né? Um contato que, naquele momento, para mim, foi muito preocupante, porque eu participei de um debate onde dizia que as abelhas nativas estavam em extinção. Sim. E aí eu disse, não, vou para frente, vamos começar. E depois eu conto uma história também, que a gente fez um negócio lindo. Quando a gente fala eu e minha família, um outro projeto lindo também. Mas voltando, então, a Karina, que começou a se aproximar desse universo das abelhas, das colmeias, começou a ter uma percepção diferente da gestão pública observando a natureza. Por isso que eu trago essa questão. Aprenda com a natureza, se conecte com a natureza, esteja mais próximo e observe. Você vai ver que você aprende muita coisa e resolve muitas questões reais, problemas reais, observando a natureza. E muda a visão, né? Você achava que as coisas são
eram de uma forma e a natureza mostra que... O pessoal em agrofloresta fala muito isso, Fala né? muito isso. E a gente Observe a natureza. Observe a natureza. E foi observando esses seres maravilhosos que eu dei essa guinada, esse olhar diferenciado para a gestão pública. Como é isso, Karina, olhando para a natureza? A colmeia. A colmeia ela é formada por milhares de abelhas. Cada uma, quem consegue aprofundar um pouco o seu estudo, cada uma tem uma função estratégica na abelha. Eu tenho uma rainha, que é a que lidera os processos. Eu tenho uma campeira que sai atrás do néctar e do pólen. Eu tenho a engenheira que vai fazer os potes de mel. Tem a operária. Eu tenho a faxineira. Tem a guarda que fica lá Não sabia que tinha essa divisão de tarefas toda, não. Total, dentro da colmeia. E todas elas, com as suas funções, se organizam a tal ponto para gerar esse produto maravilhoso que é o mel. E há outro fato interessante, elas se comunicam através da dança, dos feronômios. As campeiras saem para coletar, algumas quando volta diz, olha, ali está melhor, ali tem néctar, ali tem pólen. E no movimento das abelhas na colmeia, elas direcionam. Tem estudos, eu trago isso no livro. Elas, muito inclusive, importante. uma abelha que sai, se ela encontra um outro lugar para fazer uma nova colmeia, ela volta e faz essa dança que você disse aí. Isso. E as outras vão para lá, né? Incrível isso. Você tá entendido da santa. Já vi documentário da BBC e tal sobre isso também. Então, assim, foi com essa observação, assim, eu sou meliponicultora hoje, né? Eu tenho esse projeto à parte. Só explicando que meliponicultura é a criação de abelhas sem ferrão, que é diferente da apicultura, né? Que é a abelha que a gente chama africanizada, né? Enfim. Uhum. E aí fui tendo essa observação. Hoje eu faço multiplicação de colmeias, enfim. Então, foi olhando para esse aspecto da natureza que eu olhei para dentro do São José e disse, eu acho que o São José precisa se comunicar. E por isso que o nome conectar. E o com, eu gosto bem de frisar, que é o com de comunicação. Quando o projeto se abriu para se comunicar, quando esse projeto público ele se abriu para escutar os seus beneficiários, para engajar com eles, para se fazer parte desse processo, o São José ele deu uma guinada, sim, de uns 5, 6 anos que foi algo esplêndido. E eu trago isso no livro porque o que é esse comunicar? Não é só você dizer é isso, o projeto é isso, não. É dizer-se que tu tens um propósito e que este propósito ele só é possível acontecer quando inúmeras outras instituições, parcerias, pessoas... Eu gosto muito de falar que são pessoas, né? Uhum. Instituições são feitas por pessoas. Sim. Então, quando você começa a conectar essas inúmeras pessoas por meio das suas instituições, cada uma com as suas expertises, aí sim eu acredito que você consegue fazer um desenvolvimento rural sustentável na sua essência. Por que eu trago isso, Márcia? É um exemplo... Ele deixa de ser um discurso isso. Sem base né, social para... Isso. Porque o São José tem, por exemplo, o São José tem recurso para apoiar uma unidade produtiva no campo. Mas o São José ele tem sua limitação estratégica. Ele tem isso, ele consegue atuar com assistência técnica, com uma capacitação. Mas e as outras necessidades, por exemplo, de acessar mercado? Quem entra para fazer isso? De melhoramento da produção, quem faz? E as análises técnicas dos produtos, quem faz? Então, quando o São José ele começou a se comunicar para fora, né? Para fora. Sim. E apresentar esses desafios e dizer, olha, eu tenho isto, eu preciso disso, disso, disso. A gente começou, é o que eu digo no livro, a criar essa grande colmeia Projeto São José. E aí eu falo do São José porque é minha experiência, mas vai ser aplicada em qualquer outra unidade de gerenciamento de projeto ou até de uma outra instituição que não seja uma política pública. Eu trago esse exemplo, mas quem for ler a partir do seu olhar, da sua vivência, pode elencar várias outras rotas e possibilidades de gestão a partir desse olhar e desse contato com a natureza. Então, por exemplo, o Projeto São José entra numa comunidade e a gente fez... E aí uma outra coisa, só um parêntese, que é o primeiro capítulo do livro que eu trago, e eu gosto muito de frisar isso, porque quando você se conecta ou você se comunica, a gente precisa primeiro olhar para dentro. Né? É o de dentro para fora que eu trago. Por que de dentro para fora?
Porque o projeto precisava se comunicar com o seu próprio estado. Eu me lembro que o professor Lafayette esteve aqui e ele disse que o projeto São José começou com PAP, né? Era eletrificação, mas depois ele derivou para um modo de atuação de que as comunidades, as pessoas, as associações vinham até o estado e diziam: eu quero aqui uma unidade de beneficiamento de leite, vamos lá. Mas só que às vezes quando você chegava lá, nem sempre era aquilo que realmente era necessário, né? Isso. E ainda hoje se dá, até quando a gente vê o pessoal do Banco do Nordeste, de Fomento, falando sobre crédito. A pessoa diz que quer uma coisa, mas ela nem sabe que ela, na verdade, necessita de uma etapa anterior, né? Então, isso impacta até na otimização da utilização dos recursos públicos, né? Não da aplicação. tenha dúvida. Você falou num ponto aí que eu também trago no livro, que são os processos de escuta e engajamento e as corresponsabilização e cocriação do processo. Isso você falou, São José, nesta fase, que a gente chama de fase 4, ele faz isso com muito cuidado, porque, como você diz, vem uma demanda de um projeto, e aí o São José oferta capacidade técnica para um diálogo de compreensão de dizer, este é o melhor caminho? Então, a gente fornece, por exemplo, empresas para elaboração de planos de negócio. Então, a gente vai para a comunidade e começa um desenho gigantesco aí de 8, 9 meses de um debate e discussão até se chegar à possibilidade de um negócio. E aí coisa que não era mobiliza, né? feita. A comunidade engaja, né? Engaja e faz com que a própria comunidade se sinta responsável, porque o projeto é delas, o recurso é para elas. O secretário Moisés Braz diz até assim que toda vida que ele conversa com a comunidade, as coisas só dão certo se vocês estiverem organizados. Perfeito. Isso não é só para a luta sindical, uma luta política ou social. Isso. É para tudo, né? Pronto. E aí eu vou puxar o gancho para o que eu estava falando, o de dentro para fora, que é outra coisa, outro elemento que eu trago no livro que é essencial. Não adianta também o projeto querer se comunicar quando a sua equipe interna não está alinhada aos propósitos. E é uma coisa que eu falo sempre, o de dentro para fora. Você precisa estar alinhado. Então, o Projeto São José, ele tem uma equipe técnica que a gente passou por um momento que a gente falou de fortalecimento da equipe técnica, processos de formação, capacitação, discussão do que é a nossa missão, os indicadores, o propósito, para a partir disso a gente se abrir para esse universo. E eu acho que isso é de fundamental importância. Acho que para até nós, né, Marcel? Encontro pessoas. Às vezes é muito... É outra coisa que eu vou falar mais na frente sobre o Campo Verde da Lagoa. É uma coisa que me inquieta muito. Eu sou uma pessoa muito inquieta nesse sentido de que minha fala ela tem que ser prática. Ela tem que estar na prática. Então, às vezes a gente fala demais e as práticas não condiz com aquilo. Exato. Então, eu acho que o Projeto São José, não estou dizendo que são as 1000 maravilhas, temos desafios imensos a percorrer, mas eu acho que um caminho que eu vi que foi essencial para essa questão da gestão do projeto é esse olhar para dentro. Depois que a gente alinhou esse olhar interno, a gente se abriu. E aí essa comunicação ela foi para fora do Estado. Então, por exemplo, hoje a gente se comunica, a gente tem dentro do projeto mais de 15 instituições parceiras, Sim. que tem uma trajetória de longas datas no projeto, mas tem umas muito recentes e que tem feito para a gente, assim, provocado vários pensamentos, reformulações que são necessárias para a gente seguir com essa história do desenvolvimento. Existe uma tendência na gestão pública muito até de corpo técnico mesmo. A minha visão é que acerta, se vem de fora a gente não aceita muito, né? É normal isso, eu acho que em todo canto, né? Até no mundo corporativo isso acontece. Mas é essa coisa, você baixar a sua guarda para ouvir o outro, né? É o que eu falo que é o processo da escuta, né? Então, hoje, assim, o projeto, por exemplo, tem as instituições do Estado que têm uma atuação muito importante com a gente. E hoje, assim, eu cito algumas porque estão mais relacionadas com a empresa de assistência técnica de gestão rural, a EMATERS, né? Com esse quadro novo aí de técnicos. O pessoal está estimulado. Nossa, né? Com a qualidade Vibrante. Técnica, assim, muito boa. O Núcleo de Tecnologia Agroindustrial, o NUTEC, que tem sido um parceiro estratégico, tem feito as análises laboratoriais, sensoriais de produtos para que a gente possa estar levando esses produtos para mercados
Com segurança, nacionais, sabe, internacionais, que é outra coisa também que o projeto tem feito. A gente tem alcançado feiras na Alemanha, no Panamá, em Cuba, São Paulo. Então, o projeto tem, assim, aberto o mundo para a agricultura familiar. Então, isso é muito, muito interessante. Outra parceira estratégica que até então, nessa fase, a gente não tinha acessado, que é a Escola de Gastronomia Social, que tem feito um trabalho bacana com o Laboratório de Inovação. E hoje a gente tem vários produtores nossos que participaram e estão participando desse Laboratório de Inovação, pensando em novos produtos da agricultura familiar que são competitivos no mercado. Então, para você ver, eu estou citando aqui algumas instituições. Nós temos outras, um trabalho muito bacana que nós fizemos também com o Laboratório de Inovação de São Paulo, Polvo Lab. Eles vieram para cá fazer um estudo de mercado e tem um produto maravilhoso que eles deram para o projeto Repensar numa Nova Fase, o que o mercado quer da agricultura familiar, o que o governo do estado do Ceará, né, o que o Projeto São José pode fazer para atender e dar escala a esses produtos. Então, assim, a gente está sempre, é um projeto que está sempre buscando inovação, conhecimento, né? O organismo financiador, o Banco Mundial, ele acaba nos provocando a essas situações. É um projeto que tem estudos, né? Que tem avaliações. Então, durante todo o processo da sua execução, a gente está sempre avaliando, sistematizando. Esse monitoramento é muito importante para você até justificar o investimento. Não tenha dúvidas, assim, eu acho que tem sido um processo mesmo de análise, de maturação, mas eu volto a dizer, e o que eu coloco no livro, é um processo de escuta, né, um processo de cocriação. O São José não é detentor da informação, nem a comunidade é detentora da informação, mas existe um processo que a gente precisa aprender a criar de forma conjunta. O engajamento, não adianta só chegar com o recurso, você tem que engajar, tem que dizer a importância desse processo. As formações, enfim, é um universo aí de atividades, você não tem noção. E assim, é interessante porque o projeto está dentro de uma secretaria, né? Uma instância de governo, que tem ali as suas linhas programáticas, né? E o Projeto São José é uma política pública, né? Que tem um gerenciamento, uma unidade de gerenciamento próprio, tem um financiamento internacional, né? Como outras políticas, como Paulo Freire, né? Como outros, né? Então, em que medida ele te deu, ele permite, assim, mesmo tendo os mecanismos de controle que o Banco Mundial tem, né, que é uma coisa da burocracia, em que medida ele permite um salto maior em termos de mudança institucional, de tentar alcançar mais as comunidades, comparado a uma estrutura formal de uma secretaria? Como é que você compara dentro das estruturas? Claro que o projeto ele não tem uma dimensão universal no sentido de abraçar o estado inteiro, né? O projeto ele tem, né, seus pontos de atuação. Ele não tem a pretensão de ser universal no estado como uma política que dá a direção total, né? Então, dentro dessa complementaridade, por exemplo, a secretaria tem cisterna, a secretaria tem política de apoio à produção, semente, ela tem apoio a comunidades tradicionais, né? E o projeto, o Projeto São José se encaixa dentro desse universo, né? Como é que para você é essa visão de um projeto de desenvolvimento rural dentro de uma secretaria para a institucionalidade mesmo de uma secretaria? Ele permite que você vá mais longe, permite uma flexibilidade maior? Como é que você vê isso aí com o tempo que você tem lá dentro, né? Mas é importante essa sua pergunta, interessante, me fez relembrar, porque dessa trajetória de quase 18 anos, por 2 anos eu saí do São José e fui apoiar o que na época se chamou Escritório de Projetos na SDA. Sim. Era, na época, o governador Camilo Santana, né, o secretário Camilo Santana, e ele criou o Escritório de Projetos da SDA. E, nesse momento, eu fui convidada a participar da criação desse escritório. E eu saí um pouco do São José, que foi o período que o São José estava sem abrigo de acordos de empréstimo internacional. Sim. E o Estado ficou aportando alguns recursos para algumas atividades pontuais. Certo. Por que você me fez relembrar isso?
porque eu pude acompanhar um pouco alguns projetos em elaboração, como esses, que são ligados diretamente ao governo federal, são recursos diretos do governo federal e que são atuações que eu posso dizer para você, são complexas, mas ao mesmo tempo mais simplificadas, porque já tem um know-how conhecido de intervenção dessas políticas. Você falou cisternas, quintais produtivos, né? E outros aí que a gente pode alavancar. E aí você me fala, como é que o São José permite essa diferença nesse processo? Primeiramente, o longo processo de construção do projeto. Sim. Às vezes, é uma coisa também que é uma crítica. É uma crítica Claro. que a gente faz também porque o tempo do agricultor, da demanda na necessidade, acaba não sendo o tempo da implementação e da elaboração da política. Sim. Então, para você ter uma ideia, Tem uma seca no meio, atravessa tudo, né? Um projeto São José é, no mínimo, 2 anos entre a sua aprovação e a implementação, para iniciar, para você ter uma ideia. Porque a burocracia de mecanismos de aprovação de governo federal, de Banco Mundial, de documentos obrigatórios que têm que ser entregues até a sua efetivação, são 2 anos. Mas, por outro lado, essa construção, com muita gente pensando junto, e com muita gente com vivências e experiências para além do Ceará, que trazem debates, discussão de mundo, que está sendo discutido no mundo, traz para cá. Olha, o mundo está seguindo isso. E o banco acompanha isso de uma forma, né, assim, porque muito o banco mais tem abrangente. também muita capilaridade. Né? Isso. Então, assim, o banco, por si só, ele já é, digamos, esta instituição que acaba trazendo esse debate para esse olhar mais ampliado de mundo. Sim. Eu não tenho dúvida, eu participei e costumo dizer isso, não vejo como outro caminho. Então, essa institucionalidade, assim, você falou de UGP, é obrigação, é obrigatório, todo e qualquer acordo de empréstimo com mecanismos internacionais no Estado ter uma unidade de gerenciamento. E essa unidade de gerenciamento, ela tem todo o escopo interno necessário para a execução. Então, tu tem, desde a coordenação, área social, área ambiental, planejamento e monitoramento, a de fortalecimento institucional, capacitação, comunicação. Tu tem jurídico, tu tem licitação, financeiro, tecnologia e toda a atuação no campo. Dos técnicos de campo. Então, para você ter uma noção do que é a dimensão, né? E eu estou falando de uma unidade dentro de uma complexidade que é a Secretaria do Desenvolvimento Agrário. Então, assim, respondendo à sua pergunta, eu acho que assim, sem medo de dizer, né? Hoje, a SDA está com vários outros projetos com organismos internacionais, como o FIDA, né? O projeto Paulo Freire II chegando, o Sertão Vivo em plena, né? E muito bacana que a Secretaria agora está movimentando também e articulando esses projetos, que é importantíssimo, porque o Sertão Vivo vem com uma nova pegada muito interessante voltada para essa questão da resiliência climática, que a gente precisa aprender, né? O Paulo Freire II vem também com essa questão da agrofloresta, desse apoio maior que tem uma outra visão. O São José está nessa execução, mas também está aí com a data marcada para sua finalização. Então, eu acho que é isso, é cada um com as suas expertises, tentando compreender e ter essas dimensões e aprendendo. E que a gente não possa estar levando a mesma política para as mesmas pessoas, né? Que é um problema, então, que a gente precisa estar sempre em diálogo, complementando. É sempre complementando as ações. Eu fiquei muito feliz, assim, com esses 30 anos que a gente vai completar, por exemplo. Ontem eu estava conversando com o diretor de uma cooperativa nossa, em Quixeramobim, que é o Pingo d'Água. E para você ver a importância de uma política pública e da sua continuidade quando há gestão, quando há organização. E a gente precisa identificar e apoiar essas organizações. Esse projeto ele vem desde da eletrificação rural, o projeto São José 1. Meados dos anos 90, por aí. Recebeu sistema de abastecimento de água, depois recebeu irrigação, recebeu apoio de agroindústria e a gente agora está ampliando a agroindústria de polpa de frutas. Então, para você ver, processo longo, é um né? processo longo, mas que a responsabilidade, né, e o sucesso desse projeto foi porque aquelas pessoas acreditaram em ver e perceberam que o desenvolvimento poderia acontecer quando elas acreditaram na gestão do seu projeto.
Legal, interessante. Carina, você elencou aí algumas mudanças de visão, a mudança de visão do projeto. E aí, o projeto trabalha hoje com públicos, né, que são muito importantes para o meio rural. No meio rural, né? Juventude, você não pode deixar de olhar, as mulheres, em comunidades tradicionais, né, indígenas, né? Como para vocês terem agregado a visão de ouvir esse público? E qual o peso que eles têm dentro hoje do meio rural para que se pense não apenas no agricultor, o homem com a enxada na mão, chefe de família, e ele ser o objeto. Passar a enxergar esses outros pontos de vista é necessário para reverter, inclusive, uma condição de subdesenvolvimento, né? Amei sua pergunta, porque é um tema muito, muito bacana. E é outro ponto, eu gosto sempre de repetir, que veio a partir de uma escuta. O São José, no início do seu projeto, ele é obrigatório fazer uma consulta pública para apresentar a nova proposta de projeto e entender mais as demandas do meio rural. Sim. E uma das principais demandas dessa consulta pública, que eu lembro que eu participei nesse momento, foi uma atuação mais forte com mulheres, jovens, povos e comunidades tradicionais. E aí, dentro desse projeto, essa demanda, a gente ficou, né, pensando e dialogando como vamos apoiar, como vamos fazer isso. E aí o São José segunda fase, traz uma inovação fantástica, que é a gente, ao longo de todo esse tempo de intervenção do projeto, sempre foi apoiando grupos coletivos, seja associação, Sim, seja cooperativa. Sim. E nesta nova fase, a gente optou também por apoiar indivíduos, produtores individuais. Foi uma mudança, né? Uma mudança, e uma mudança estratégica, né? Para que a gente possa compreender como é que é chegar essa ideia contrária. A gente chega do coletivo e a gente percebeu que, às vezes, entrar no coletivo acaba acontecendo várias individualizações. Sim. E aí a gente, não, vamos arriscar, vamos fazer a nível indivíduo e ver como esse indivíduo, ele movimenta e influencia a comunidade. E a gente já está com cases bem interessantes aí para poder fazer, como as lições aprendidas do projeto para a gente repensar. Então, o projeto fez uma inovação gigantesca, que foi o edital Juventudes Rurais e o edital Mulheres Rurais. Sim. E, mais uma vez, eu trago aqui a importância das parcerias, das conexões. Sim. No edital Mulheres Rurais, que foi um prêmio também que nós ganhamos, 3º lugar em inovação pública, um prêmio nacional, que foi com o apoio do Laboratório Íris, que é um laboratório do governo do estado do Ceará, que tem divulgado e promovido a linguagem simples na gestão pública. Eu sou fãzaça do Laboratório Íris, a gente fez um trabalho, e aí eu mais uma vez reforço, né, aquele edital lindo que vocês podem encontrar no site da SDA, ele demorou em torno de 6, 7 meses para chegar. Aí você para pensar, as mulheres esperaram esse tempo todo para receber um edital, para receber recurso, tenda demanda. São as questões da gestão pública. Mas, eu lhe digo, foi o maior acerto que nós fizemos. Porque o edital saiu de uma forma que se conectou mais com as mulheres. Sim. Tivemos críticas, ainda temos muito que melhorar, porque tem alguns processos que não tem como fugir, é recurso público. Tem que ser. Ele tem uma burocracia, você não pode Sim. simplesmente dar qualquer recurso público, porque esse recurso é de todos nós, então por que aquela pessoa recebe e eu não? Então, tem mecanismo que, infelizmente, a gente precisa seguir, né? Uhum. Mas que o edital, para você ter o que era o padrão antes e o que foi esse edital colorido, dinâmico, que dialoga com frases fáceis, com palavras fáceis de acessar, nada de papel, tudo via sistema. Então, assim, foi assim, uma experiência fantástica que até o Banco Mundial tem levado essa experiência para outros projetos. A gente já apresentou em vários outros congressos. Então, eu falo dessa importância sempre das parcerias. O edital
da juventude também teve um modo diferente, né? Como eles apresentaram seus projetos por meio de vídeo, né? Já foi uma inovação também, né? Perfeito. E ele também foi um grande ensinamento, porque o edital Juventudes Rurais foi o primeiro, né? Sim. E a gente realmente, eu lembro na época o Lafayette, vamos inovar, vamos colocar, o jovem vai mandar seu projeto, conte aí sua história, a gente vai avaliar por meio de projeto. Nada de documentos grandes, né? Enfim, que às vezes não trata a realidade e às vezes por uma imagem você capta muito mais do que Exato, né, as palavras. Então, foi muito bacana. O edital Juventudes Rurais foi um grande aprendizado para a gente também. E é interessante porque, para você ver, assim, como a gestão pública ela aprende com seus processos. Porque dentro do edital Juventudes Rurais, por exemplo, a gente teve alguns percalços no período da aquisição de processos, prestação de contas, que são, né, bem burocráticas. No edital Mulheres, a gente já negociou com o banco, com o governo federal, alguns ajustes nesse processo que já facilitaram. Mas, mesmo assim, o edital Mulheres Rurais, a gente também já tem outros aprendizados. Sim. Mas a única certeza que eu tenho é que é um caminho sem volta. Sim. Eu acho que é um trabalho que a gente tem que avançar e a gente tem percebido mulheres envolvendo outras mulheres da comunidade sim. nos processos produtivos. Importante. Mulheres que nunca tinham acessado nenhuma política pública, acessaram o projeto e agora estão atrás de outros recursos, como o FEDAF, PRONAF, a Escola de Gastronomia Social com a Bolsa para pesquisa. Então, assim, você não tem noção, Marcel. Inclusive, nós estamos fazendo a caravana Projeto São José para visitar as mulheres rurais. E está sendo muito bacana a gente ter essa percepção e o quanto elas estão felizes e o quanto a gente acertou e precisa acertar para atuar nesses públicos. Explica só como assim. É o apoio que a mulher recebe desse projeto, como foi. Ah, tá. Para quem não entende ainda muito como é que se dá essa dinâmica. Pronto. Tanto o edital Juventudes Rurais como as Mulheres Rurais teve um período que ficou aberto e eles podiam manifestar interesse, que a gente chama através de escrever no sistema o seu nome, onde você mora e qual a sua ideia de projeto, sim. Né? E, enfim, o que é que você já trabalha. A gente sempre pedia para que a pessoa já tivesse algum trabalho com a terra, né? Ou seja, com a terra ou algum produto também... Atividade agrícola ou não agrícola. Agrícola, né? Mas que não era para pensar num novo. Pelo menos que essa pessoa já tivesse alguma expertise para potencializar, né? Dos jovens, a gente apoiou com R$15 mil para que ele pudesse, né? Ela pudesse também aportar. E nós tivemos desde gráficas, a padaria, meliponicultura, apicultura, criação de ovelhas, de capim. Menino, teve um universo. E artesanato também. E no das mulheres, seguiu a mesma lógica, só que a gente aumentou um pouco o valor, né? Fomos estudando as possibilidades. Então, a mulher recebe até 25 mil para investimento e 5 mil para assessoria técnica. Assistência técnica, ela permeia todos esses projetos, todas essas ações que o projeto desenvolve. Né? Como é que você destacaria o papel da assistência técnica, principalmente a assistência técnica pública, até porque também tem assistência técnica das instituições do terceiro setor, né? Como é que você classifica a importância e o projeto em São José envolver essa assistência técnica em todas essas iniciativas? Bacana você ter falado isso, porque é um aprendizado também nessa nova fase que a gente teve das fases anteriores. A assistência técnica ela tem que ser antes, ela tem que ser durante e ela tem que ser depois. Ela tem que ser contínua, né? Nós tivemos muito exemplos de processos anteriores de projetos que o projeto porque assim, eu gosto sempre de falar que o projeto São José, ele tem seu início, ele tem seu fim. Sim. Por mais dessa trajetória de 30 anos, mas ele é um projeto. Ele não é uma política pública contínua com recursos garantidos. Ele tem o seu tempo. Né? E o que a gente tem sempre colocado, essa preocupação dessa assistência técnica, como a parte fundamental do sucesso da intervenção pública. Sim. E muito interessante você ter falado isso, porque o São José, ao longo desses, pelo menos 6, 7 anos, foi um dos principais apoiadores da reestruturação da EMATERSE. Então, o São José aportou recursos para o projeto de reestruturação, para pensar como seria uma EMATERSE reestruturada. Sim. O projeto São José com o Banco Mundial foi um dos que foram pedir pelo concurso EMATERSE.
Fortalecimento institucional, isso aí, né? Total. Porque acredita, o que a gente sempre coloca, e o banco sempre também preconiza isso, tem que fortalecer o que é de casa. Tudo bem, o projeto, ele contrata várias instituições que precisam e que não tem, o Estado não tem o know-how. Sim. Mas a gente precisa garantir esse fortalecimento. E aí eu estou falando de assistência técnica e Matesc porque a gente está falando desse tema. Mas nós temos apoiado a FUNSEMI, por exemplo, no fortalecimento do laboratório de análise de solos. Nós temos agora apoiando o NUTEC com equipamentos para as análises laboratoriais dos produtos. Fizemos agora o levantamento de solos para o estado do Ceará, também com apoio, né? Apoiando Nós já trouxemos aqui o levantamento de solos com a Gigi. A Gigi é ótima também. A Gigi é uma figura. Então, voltando para a questão da assistência técnica, o São José, há muito tempo, vê as suas limitações enquanto projeto que banca a assistência técnica, porque ele tem o seu período de execução, mas ele vem paralelamente fortalecendo uma instituição que é pública, que é do Estado e que está aí para garantir esse sucesso no meio rural. Por exemplo, agora nós aportamos também recursos para a terra digital, mais drones, smartphones e tudo, para apoiar o aplicativo que a Imatesc tem feito para se aproximar ainda mais da agricultura familiar. Então, a gente acredita, Marcel, que a assistência técnica é fundamental antes, por isso que hoje a assistência técnica ela entra antes da implementação do plano de negócio. Sim. E ela está agora atuando na implementação e vai ficar um tempo a mais até que o projeto ganhe uma maturação. Agora, esse tempo a mais, como eu lhe disse, até o fechamento do projeto São José. Sim. Então, assim, a assistência técnica ela é fundamental para o sucesso e a sustentabilidade dos negócios no meio rural. Muito que bem. Karina, você tem tido a oportunidade de, nesse trabalho de articulação interinstitucional, de trazer parceiros, de articular todo esse processo com essas entidades, de, como você mesmo disse, levar as experiências do Ceará para fora, ao mesmo tempo que você aprende com o que você vê lá por lá. O que é que você, durante essa trajetória aí desse tempo, tem visto? Como é que você classifica esse trabalho, avalia esse trabalho que foi feito de abrir, levar a agricultura familiar daqui para fora e também absorver um pouco do que é de bom que é feito fora, né? Como é que tem várias experiências aí, vários eventos, né, que o projeto levou agricultores e também participou institucionalmente, né? Interessante você falar isso, Marcel, porque eu vejo em dois momentos a importância desse processo. Tanto para a equipe técnica que está indo e tendo essas visões de mundo e buscando experiências, mas também a gente tem levado os próprios agricultores nesse processo. E esse tem sido o grande diferencial também. Sim. Também, né? Assim, eu como gestora já tive a oportunidade de fazer visitas muito interessantes em vários países, seja na África, na Europa, aqui na América Latina, já tive essa possibilidade. E, para mim, uma das questões que mais me tocaram como gestora nesse processo é o trabalho de gestão das organizações. Sim. Tudo começa pelas pessoas. Não, aonde a gente visitou, que dialogou com experiências de sucesso, tem uma gestão qualificada. E eu vou dizer mais, Marcel. Tem uma mulher gerindo. Eu não podia dizer, né? Mas é impressionante como a atuação e esse olhar de gestão das mulheres nesse processo, essa visão mais sistêmica da atuação, tem um grande diferencial nisso tudo. Então, assim, uma das questões que mais me chamou, uma delas, é a gestão de projetos. Sim. A gente precisa, cuidar mais de quem está recebendo esse recurso, se tem capacidade gerencial para executar esse recurso, porque ao invés de a gente estar promovendo o desenvolvimento, nós podemos estar complicando a vida dessas organizações recebendo recurso público sem prestar contas. Exato. A gente acaba com a vida dessas pessoas, Sim, porque elas ficam inadimplentes com o Estado. Então, é uma das questões. A outra
para mim, que é primordial, é oportunizar esses agricultores a vivenciar isso. Uma experiência que toca muito o meu coração foi 2024, que é outro projeto bacana que nós estamos agora finalizando com o movimento Slow Food Brasil, que foi o inventário da cultura alimentar dos povos indígenas. O Slow Food Indica, que são com juventudes rurais, e a Educomunicação, que é tanto com a juventude quanto com os povos e comunidades tradicionais. Sim. A gente fez uma promoção de levar representantes de povos indígenas e juventudes do meio rural para um evento em Turim, na Itália, em 2024. E você não tem ideia de como foi para essas pessoas uma mudança de vida, de estratégia, porque como assim, Turim, levar? Mas faz todo sentido. E eu vou dizer um sentido. Tem uma produtora aqui, nossa, de um projeto indígena, e eles têm uma alta produção de jerimum. Tem até a Festival de Jerimum que criaram agora a partir do inventário. E a Aldeia São Manuel. Eu amo aquela aldeia, onde assim. No município de... Monsenhor Tabosa. Monsenhor Tabosa. Senhor Tabosa ou Tambori, eu tô confusa, porque a gente tem o Rajado e tem o Monsenhor Tabosa, que são ali naquela... Vizinhos, são né? vizinhos, E aí, o que eles fazem? Fazem o bolinho de macaxeira de jerimum, né? De jerimum, e jogavam a casca. Sempre jogavam a casca. Eu botava para compostagem, mas era um resíduo Era um assim. resíduo, né? Pois na Itália, em Turim, eles foram fazer uma imersão nas exposições de outros, né, países que estavam lá. E ela viu uma produtora da Itália, do meio rural lá da Itália, produzindo a farinha da casca. A partir da casca do jerimum. Ela precisou fazer essa viagem. Cruzar o oceano. Nunca tinha saído do estado, foi para longe. Legal. E teve esse intercâmbio, esse insight num outro lugar. Então, ela voltou cheia de ideias. Nós visitamos o Museu do Café lá e a gente levou uma produtora de café, jovem, apoiada pelo projeto. E ela disse, olha, eu poderia fazer isso na minha comunidade. Pegar a minha casa ou o local da associação e fazer um museu do café, por que não? Né? Agregar mais valor para que as pessoas possam lá e fazer essa visita, Legal. Essa imersão. Então, Marcel, para você ter ideia, né, do quanto oportunizar essas pessoas a olharem este mundo e as diversas possibilidades, você faz grandes transformações. Além de vida. também abrir mercado do ponto de vista econômico, né? Total. Karine? E assim, e é interessante, você falou de mercado, foi importante porque a gente já tem participado de feiras, como eu falei, né? A Feira Nuga na Alemanha, a do Panamá, nós participamos de uma feira em Cuba e em São Paulo também. Anualmente a gente está indo para a Naturaltec, a maior feira de produtos naturais e orgânicos da América Latina, o Congresso de Nutrição Funcional da AVP. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá, além deles levarem os produtos para vender, eles têm um momento que fazem a visita guiada para entender, tem alguém vendendo o mesmo produto que eu? Como é que está a embalagem? Como é que está o rótulo? O meu produto para acessar mercado como, por exemplo, um congresso de nutrição funcional ou orgânicos, ele está adequado? Está com muito açúcar? Posso tirar mais químicos daqui, conservantes? Vai conversando com os nutricionistas, E aí né? você percebe assim que cada um vai tendo ideia. Por exemplo, uma coisa interessantíssima na última feira que nós fomos, que nós levamos uma produtora de banana, que a Isamara de Baturité, que eu tenho uma paixão pelo trabalho dela. Tu foste lá um dia desse, né? Fui, já visitei. Onde eu posso, eu tô indo. Eu sei que eu Legal. sou gestora aqui, mas eu preciso ir pro campo, porque é onde a gente realmente consegue fazer grandes Visualizar, coisas. né? E vai lá e vem, precisa melhorar isso, vem pra gestão e melhora essa gestão. E assim É que o projeto... importante para quem trabalha na burocracia do projeto, Pronto. botar os pés lá no campo, né? Mais uma vez, o engajamento que eu trago no livro. Essa importância, ela é fundamental. Mas só retornando pra gente... Então, a gente levou a Isamara e levamos um outro colaborador do projeto, agricultor, que é apoiado pela Escola de Gastronomia Social, que é o Cacau Ceará. Diógenes também um parceiro muito bacana do projeto. Nenhum dos dois se conhecia. Se conheceram em São Paulo. Uhum. E aí, né, conversa vai, conversa vem, tal. Voltaram. Isamara entrou no laboratório de pesquisa
da Escola de Gastronomia Social, e a Vanessa, que é uma pessoa que tem, né, gosto muito da Vanessa, ela está no livro, né, a Vanessa, aqui. traga a Vanessa, ela está no livro, ela fez o quê? Vamos pensar de pegar a Isamara com a sua banana, o chocolate do cacau e fazer um produto, né? Banana e cacau do Ceará e inovar. Então, você, ao invés de 2, você vai ter 3 produtos e unindo essas forças e qualificando, né, esses produtos para acessar mercados. Porque o produto, eu queria só entender como é que lá na escola de gastronomia eles identificam um produto que tem Isso. tem um lastro ali cultural também, né? Isso. E aí eles tentam fazer um estudo, né? E fazer com que esse produto seja acesse melhor o mercado, mas que traga também inovação, é isso? Acho que você tocou num ponto fundamental, porque assim, no momento da seleção, as pessoas que manifestam colocam o seu produto e tudo, mas tudo é dialogado. Sim. Tudo é participativo. Porque não adianta a escola dizer vamos fazer isso se o produtor não acredita nesse processo. Então, é um processo bem dialogado. E o que eu acho bacana da escola é que ela coloca os melhores profissionais da área. Por exemplo, hoje a gente está com a Edneule, que já esteve aqui, né, no podcast. Ela trabalha com queijos maturados do leite de cabra. Sim. Né? E ela, esta semana, está recebendo uma das referências nacionais de produção de queijo de fábrica na casa dela. E depois vai vir aqui para Fortaleza, para a escola, para o melhorar. E a partir daí ela começar a participar de premiações. Então, isso é que é bacana. Né? Não é a agricultura familiar, eu vejo hoje, Marcel, assim, trabalhando na Secretaria do Desenvolvimento Agrário, ela está vista hoje como um grande potencial. As pessoas estão demandando por produtos mais naturais, Sim. de mais conexão, de mais sentimento com a terra, sabe? Mais descascamento, né? E menos embalagem, né? Menos ultraprocessados. Menos ultraprocessados. Acho que a sociedade está demandando por isso. E eu acho que a Secretaria do Desenvolvimento Agrário, o Projeto São José, ele tem olhado para essa perspectiva. E a gente tem visto a agricultura familiar como grande potencial. Agora, que precisa de uma qualificação e de parcerias que já tenham know-how e que cheguem a fortalecer esse processo no campo. Eu estava me lembrei, você falou isso, e eu lembrei de um queijo brasileiro, de um pessoal lá, acho que do Paraná, se não me engano. É um queijo que eles produzem no interior. E foi um produto desenvolvido por 2 irmãos e que entrou na lista dos 65 melhores queijos do mundo. Uhum. E aí foi a partir desse trabalho, né? Ele conta que eles trabalhavam com cerveja artesanal, mas aí depois eles pegaram consultorias e é exatamente isso que a escola faz, né? Às vezes identificar um produto que pode ter uma qualidade que se você colocar como, por exemplo, aquela cachaça Aviador, né? Que é uma cachaça saiu daqui, mas ela é hoje referência mundial, né? Por quê? Porque tem uma qualidade, mas que ele precisou ser levada por alguém, um projeto como o São José, né? Para alçar novos voos, né? Eu acho que isso é bacana. E outro ponto que você colocou aí, porque assim, a gente também não adianta trabalhar um produto desse se a gente não vai conseguir alcançar mercados. Sim. Então, a escola, ela tem esse trabalho também muito cuidadoso de pensar da aceitabilidade desse produto no mercado. Que é outro case também, que é um xodó, que é o sorvete. No seu do quilombola, eu agora esqueci o Joélio, me desculpa, Joélio. Mas o Joélio, que é outro fofo, né, que entrou na escola de gastronomia com o desejo de fazer o sorvete, aí chegaram no contexto do sorvete da farinhada, que foi um sucesso sorvete em São de Paulo. farinhada, né? Que é uma delícia, e que tem uma empresa aqui, né, que comprou a ideia. Então, é esse cuidado que precisa, porque não adianta também você criar esse sonho para o agricultor e ele não conseguir acessar esses mercados. E outro ponto, Marcel, para quem ainda não conhece, puder ir, assim, que é um espaço maravilhoso, que é o Estação das Artes ali, a loja do mercado Alimenta-se,
que é uma loja com produtos cearenses, tem agricultura familiar lá, tem Projeto São José lá dentro. Mercado Então, Alimenta CE, né? Mercado Alimenta-se. Eu cheguei dizendo, é o Mercado Alimenta-se. Aí o rapaz, Alimenta. Mercado Alimenta-se. Aí eu, meu Deus, onde é que eu falo? Mas enfim, é na Estação das Artes, quem puder conferir, vale a pena. Tem produtos ali genuinamente cearenses, tem Legal. agricultura familiar e tem produtos que passaram pelo processo de inovação, tanto da Escola de Gastronomia Social como no TEC, e parceiros do Projeto São José. Legal. Karina, você também tem um projeto aí que você desenvolve no município de Beberibe e que também é uma paixão sua, né? Fala um pouco mais aí sobre o Campo Verde da Lagoa. Eita, agora eu vou tirar a Karina. Gerente, mas que não deixa de ser, mas enfim, agora vamos para a Karina do coração, né? Pois bem, Marcel, é isso. O que eu acho interessante, Karina, do seu ponto de vista, é que você é uma pessoa que trabalha com gestão de projetos. Geralmente, quando a gente olha para esse universo, ele é um universo técnico, muito burocrático, de processos, de você entender, né? É uma coisa que não é muito palatável. Mas você tem um pé no campo também. E eu acho legal isso. Porque isso é o que faz o diferencial, né? O diferencial, né? E se eu te disser que o Campo Verde da Lagoa também é um grande aprendizado para mim como gestora e de contato com a agricultura familiar? Porque, assim, é um projeto que foi idealizado em família, né? Um projeto da minha família e que tem como cuidadores oficiais diários meu pai e minha mãe. E para quem já visitou o Campo Verde da Lagoa e conhece o seu Holanda, meu velho, não é uma pessoa tão fácil. Sim. E levar a ideia da agrofloresta, aí que foi mais difícil ainda. Até ele conceber como é que pode você botar um milho, uma mandioca, uma moringa, uma leucena, um ipê, tudo junto, e aí vai dar certo. Foi muito difícil, Marcelo. Foi muito difícil. Aí ele foi morar lá, né, Karina? Ele morava aqui, mas explica um pouco como foi o processo. Pronto. Inclusive, assim, a gente até teve agora um artigo também publicado contando essa sistematização desse processo. Artigo que saiu numa revista da Fiocruz. Da Fiocruz. É isso? Isso Você mesmo. colocou a experiência lá, né? Isso. Trouxe... Quantas experiências tinham? Foram 50 experiências e eles selecionaram, acho que... Você submeteu para eles avaliarem. Para avaliar. Dessas Legal. 50, acho que 15 seriam selecionadas para sair no e-book. E da nossa felicidade, a gente contou um pouco da história do Campo Verde lá. Mas, assim, esse terreno, eu costumo dizer, o meu pai já tem há mais de 20 anos, fica ali no distrito de Sucatinga, Praia dos Ariós, Campestre. Mas ele não tinha nenhuma função nem social, nem ambiental, nem econômica. Era um terreno. Era um terreno. Perto da praia, né? Perto da praia. 800 metros da Praia dos Ariós, fantástico. Mas voltando, né? E em 2017, a gente resolveu fazer uma casa para a gente poder ir o final de semana e curtir, né? Para sair dessa loucura de Fortaleza. Isso em 2017. E a gente ia de vez em quando, tal. Sim. Tinha, acho que num terreno, é um terreno pequeno, no máximo 2.000 metros quadrados. E tinha o quê? Uns 3 pés de coqueiro e 2 cajueiros e nada mais. Aí, quando foi 2019, eu conheci as abelhas sem ferrão, como eu já disse. Peguei uma colmeia e levei para lá. Não precisa de um manejo tão diário, então, a cada final de semana que Jandaíra? eu ia... Jandaíra. Eu olhava. E aí, meu amigo, 2020 veio a pandemia. Meu pai taxista, minha mãe já era minha mãe do lar, mas meu pai taxista ficou sem trabalho, não podia sair de casa. A gente, eu e meu irmão, decidimos, vamos botar os nossos pais para lá para sair dessa loucura, porque ele ia ficar louco. Meu pai é muito ativo, muito dinâmico. E minha mãe, então vamos para lá, porque Você lá... trabalhou em movimento, né? Tem mais um pouco de qualidade de vida e fica nesse... Menos risco de... Só que, é isso que eu tô te falando, ele chegou para mim num certo momento e disse assim, minha filha, eu vou ficar louca aqui, não tem nada para fazer não. O que nós vamos fazer, né? Aí eu olhei pra abelha e disse, eu tenho uma abelha. Aí o que o senhor quer? Eu vou criar galinha. Eu quero galinha e vou vender os ovos e vou ter esse trabalho. Marcel, foi interessante. Isso ele disse, acho que um final de semana. 2 finais de semana depois, apareceu no meu Instagram. Curso de agrofloresta.
eu tinha uma noção muito... Assim, noção não, eu sabia o que era agrofloresta pela Gigi, né? Que a Gigi me contou um pouco do que era essa questão numa viagem que a gente fez e se conheceu. Também descobri a agrofloresta na pandemia. Mas surgiu esse card, curso de agrofloresta, meio da pandemia, viu? 2 dias no Aquiraz. Eu morando em Messejana, disse, rapaz, eu vou. Prática e tal. E aí foi a melhor decisão da minha vida. Conheci um cara fantástico. Que eu quero trazer aqui também. Kaique Alexandre, traga ele. Ele é o cara, porque ele tem conhecimento, ele tem prática. Ele não é só de blá, blá, blá. Ele faz acontecer. E foi uma das conexões importantes para o Campo Verde da Lagoa, foi Kaique Alexandre. E aí, ele que fez o curso, tudo, a gente participou. E eu cheguei para ele e disse assim... entenda que era um terreno de 8 hectares o que a gente estava participando. Eu cheguei e disse assim, olha, meu pai tem um terreno, tirando da casa, 800 metros quadrados. Dá para fazer alguma coisa? Ele olhou para mim e disse assim, você não tem noção do que dá para fazer. E o trabalho que é fazer uma agrofloresta, mas dá muita coisa para fazer. Pois eu saí desse curso, marquei visita técnica dele lá no sítio, ele foi... E de lá saímos com a ideia. Seria uma parte do terreno, uma agrofloresta para as minhas abelhinhas. Eu acho que nós temos até foto, né, Gustavo? Ai, tem fotos? Tem. Você mesmo me passou. Ai, que coisa boa. E uma outra parte, agrofloresta para as galinhas. Então, eu tinha o meu espaço, brincadeiras à parte, mas ele cuida das galinhas, eu cuido das abelhas. É porque dá para integrar, né? Não, é totalmente integrado. Eu tô brincando, mas é totalmente. As galinhas... passeiam do lado das colmeias e o que serve de néctar e pólen para as colmeias também servem para uma adubação verde depois para as galinhas, enfim. É tudo muito, até porque para muito ter conectado. abelha tem que ter vegetação, Tem que né? ter vegetação. Olha, lá era só um gramado. Pronto, aí você vê 2 poucas cajueiros aqui, esses coqueiros nascendo, era isso, né? E essa foto aí é o quê? De 2022, mas nós já temos uma bem mais atual, assim. Olha, esse curso, Mulheres Rurais do Projeto São José, porque é uma coisa Conhecendo lá, né? Pronto, é uma coisa, Marcel, que eu gosto de falar, que para mim foi surpreendente. Esse projeto nasceu com essa ideia de preservação das abelhas. Sim. E de uma alternativa de trabalho para o meu pai. Sim, né? sim. E nasceu por conta disso. Aí lá tem galinheiro, tem agrofloresta. Tem agrofloresta, tem a casa, né? A casinha das abelhas. Sim. Nós temos essa estufa, que eu também posso contar, foi um prêmio que a gente participou nacional. Fiz engajamento com vários amigos e tudo, e a gente ganhou o primeiro lugar. Aí ganhamos para fazer essa. E virou, Marcel, que é para nossa surpresa, um espaço de vivências. Legal. Então, a gente faz multirões. Uma coisa que eu não... Qual é o nome do teu pai, Karine? É o Seu Holanda e a Dona Ila. E o meu irmão, o Júnior, que também participa desse processo, né? E não posso deixar de falar de Luísa Lobo, a companheira que acompanha aí esses processos e tá lá botando a mão na massa e a gestão de mídias sociais e de... Pronto, tudo isso. Projeto. Então, assim... E, para além disso, esse projeto não é só nosso. Uhum. Para implantar essa agrofloresta, inicialmente foram envolvidas 35 pessoas. Aqueles mutirão? Foi um mutirão que eu fiz no Instagram. E, para te dizer, Marcel, eu conhecia 15% das pessoas que foram para o sítio. Legal, né? 85 Legal é isso, né? pessoas eu não conhecia. E tivemos que fazer seleção. Porque a casa não dava. Nós tivemos 75 inscrições e a casa só comportava uns 40 dormindo de rede no alpendre, né? Diga-se de passagem. A gente só forneceu alimentação. Foi o quê? 1 dia, 2 dias? 2 dias. Chegaram sexta-noite, saíram domingo à tarde. Massa. Mas foi um movimento, assim, fantástico, assim, para mim foi... Aí hoje tu já tem produção? Como é que tá lá? O nosso foco é a venda dos ovos, né? Então, nós vendemos ovos caipiras agroflorestais, não é só ovos caipiras. De galinhas felizes, De galinhas felizes que comem da sua própria agrofloresta. Então, a gente gosta de reforçar isso. Então, nosso foco hoje é a venda dos ovos. E aí, agradecer aos que a gente fala, os nossos amigovos. E grande parte da clientela é do Projeto São José. É muito engraçada essa relação que eu chego lá com as bandejas de ovos para entregar, é muito, muito legal.
Eu também comercializo, mas com muita responsabilidade. Colmeias de Jandaíra, mas vai depender muito do público que chega. Eu faço um processo de formação mínima para explicar, porque senão você bota trabalho a não adianta, não é dinheiro. Propagando, mas tem os custos que tem de caixa, que tem de tempo, que tem de tudo isso. Então, não tem como não colocar esse valor, né, no processo. Mas a gente também faz essa comercialização de abelhas e em algum período do ano eu também vendo o mel. Certo. Né, o mel da abelha. Mas é um mel bem caro, né? O mel da Jandaíra. Porque ele é um mel que não tem um volume muito grande, né? Você precisaria ter um... E é um mel maravilhoso, né? Do ponto de vista tanto nutritivo, como terapêutico, como tudo, né? Tudo. Né? Quem prova o mel da Jandaíra para voltar pro outro, desculpa, mas é difícil. É um mel mais escuro, né, Karine? Mas eu não tô aqui competindo, não, porque sendo o produto das abelhas a gente tá. Mas realmente, assim, pela questão de ser nativa, a gente tem que tomar esse cuidado, é nativa, né? Ela dá muito ali em área de restinga, de mangue, né? Dá. E assim, é o que eu digo, eu vou testando. A Jandaíra deram super certo no litoral. Sim, né? Sim. Eu quero avançar para uma uruçu. Formou-se uma colmeia que eu jamais esperava, da mosquito, sozinha lá. Então, mosquito dá certo também. Então, é isso. Eu acho que é você indo devagar, respeitando. De 2019, eu tinha uma colmeia, hoje eu tenho 27. Poxa! Só nas multiplicações. Tudo isso. Ganhei 2 colmeias de jaguaruana, do meu amigo João Paulo também. Então, assim... João Paulo secretário, né? João Paulo secretário, Então, assim, a gente vai criando essa rede, né? Rede de apoio, mas, assim, lá o sítio é para preservá-la. Então, o mel, e assim, quando eu falo vendo mel, mas são para amigos próximos, que às vezes precisa, tudo. Legal. Mas, por exemplo, época de estiagem, segundo semestre, eu mal tiro, porque eu gosto, eu evito o máximo fazer algumas suplementações, eu tento deixar o mais natural possível. E aí, nesse natural possível, só para reforçar, a gente também está muito feliz que a gente está no movimento do Slow Food Indica, como uma iniciativa, né, de divulgação para o mundo de preservação das abelhas e espaços de vivência para cursos, oficinas, capacitações. Eu conheci a abelha Jandaíra em Icapuí, porque tem um projeto da Fundação Brasil Cidadão que trabalha a preservação do mangue e dentro do mangue, tanto como eles fizeram um trabalho de recuperação, de manutenção ali da Barra Grande, no Requenguela, ali naquela região, eles oportunizaram tanto a preservação da abelha Jandaíra inicialmente como de muitas espécies de aves, né? Porque aquela região, às vezes as regiões mais costeiras ali, muita salina, o pessoal desmata, né, o mangue para ter salina. E aí eu conheci a abelha Jandaíra nessa época. E é muito legal, né? Porque o mel da abelha Jandaíra é o quê? Uma garrafa de mel da... Tem gente vendendo a R$350 o litro. Olha Mas aí. para você ter uma ideia, uma colmeia, assim, eu já consegui tirar 1,2 litro. Uma colmeia? Uma colmeia por ano, ó. Por ano. Então, assim, é muito cuidado, é gostar mesmo, é muito respeito, sabe? Assim, não é você olhar aquilo ali como uma coisa para ganhar dinheiro, é você fazer porque, né? Mas uma tem que ter atividade que para a agricultura familiar, que é outra coisa também, que o Projeto São José está apoiando a meliponicultura em alguns produtores. Sim. Ela é também uma atividade rentável para a agricultura familiar. Sozinha, não. Mas ela é consociada com outras iniciativas. Até porque é o que a agrofloresta preceitua. Você tá, todo o tempo do ano, você tá tirando alguma coisa, né? Então, Marcelo, você tocou no outro assunto interessante da experiência de Capuí que você teve, que é outra coisa fundamental. Não só as abelhas, mas a biodiversidade que... Gente, olha, assim, meu trabalho no Campo Verde, quando eu vou aos finais de semana, como eu disse, semana são meus pais. E aí, final de semana, a gente tá lá. Então, é o quê? 5h40 da manhã, porque o sol é pesado. Então, 5h40, no máximo 6 horas, eu tô lá no meio da agrofloresta. E você chega, respira e observa. É o primeiro passo. Quando você aprende a fazer isso, você não tem noção como a sua vida dá uma guinada, um outro olhar diferenciado para o universo, enfim. Então, é o olhar.
E quando eu paro para olhar do que está acontecendo, porque as plantas falam com a gente, elas falam umas com as outras, elas falam com o meio ambiente, com o seu ambiente. A quantidade de pássaros que a gente não via, a quantidade de insetos, os micro-organismos no solo. Alguém já parou para... Sabe, eu fico parando assim, às vezes o pessoal, louca, não, mas alguém já parou, assim, já pegou uma terra preta e viu os micro-organismos decompondo a matéria orgânica, gerando vida. Marcel, isso assim é de uma riqueza fundamental. Acho que as pessoas precisam perceber de onde é que vem o nosso alimento. Eu digo muito isso porque eu observo as plantas, as árvores, e eu vejo, às vezes eu bato uma foto e identifico ali na internet o que planta é aquela, porque as pessoas têm uma coisa hoje, que é um conceito que eu aprendi um dia desses, que é chamado cegueira botânica. Você vê uma árvore, só que aquela árvore ali não representa nada para a pessoa, ela é só uma árvore. Mas você entender que aquela árvore ela pode ser uma invasora, que ela pode ser uma espécie endêmica, porque ela pode ser uma espécie nativa, e qual é o papel dela, né? Você entender que um tipo de árvore dá um mel mais claro no começo do ano, que depois o mel vai ficando mais escuro. Então, entender os processos da natureza dentro do urbano até, né? E mesmo, Marcel, você falou uma palavra aí que é uma coisa que eu tenho muito debate lá no sítio, né? As plantas invasoras, por exemplo, o ninho indiano, até o Antônio Gomides fez um vídeo agora recente, que eu disse pra ele, até no Instagram, que eu tô doida, eu preciso conhecer a agrofloresta Eu já o convidei para vir para cá. Que é o ninho indiano e a leucena, por exemplo, que muitas críticas, porque o pessoal diz que ela é invasora, e ela degrada. Se você não tem um manejo adequado, lá no sítio nós temos, se você não tem um manejo adequado, ela ocupa tudo. Exato. Porque é muita produção de sementes, elas caem muito, mas se você olhar por outro aspecto que a agrofloresta nos permite olhar, essa agricultura, né, mais sistêmica, ela tem uma função ali de uma adubação para o solo, de captação de nitrogênio, tudo fantástica. Então, é muito do que você olha. Por exemplo, eu tinha muito esse olhar para o ninho indiano e o Gomides até falou, né? Ele levou até a filha dele para a árvore e tudo e disse assim, ela pode ser um lugar de brincadeira, ela pode ser um lugar de sombreamento. Agora, se você plantar no seu quintal só ninho indiano, ela é um problema. Exato. Mas se você planta uma agrofloresta que você percebe que cada uma tem sua função, tem sua estratégia nesse sistema, você deixa de olhar ela como um bicho e você olha como parte de um processo de um sistema complexo, dinâmico e autossustentável. Exato. Ele disse que o ninho é você não deixar ele florar. E ele pode, inclusive, se você podar, ele vai engrossando o tronco, ele serve como, até como madeira. Que eu mais uma vez assim... É o ciclo, né? Que ele vai fazendo o ciclo. Ele baixa aquela floresta, mas quando você tira uma árvore, outra vai crescendo e a chamada sucessão. Marcel, eu não posso deixar de citar aqui a Magda Maia, que é a CEO da Biosfera. Sim, eu ia perguntar ainda sobre essa... Porque é uma colmeia que eu inseri, que me abriu muitas possibilidades para olhar também essa natureza de uma forma diferente. E uma imersão que eu participei dela, e ela dizia muito isso. A espécie humana ela pode ser extinta, mas a natureza ela vai se regenerar. Ela se regenera porque ela é autossustentável. Ela sabe os seus processos. E a gente está matando esses processos e não se percebendo que, ao matar esses processos da natureza, a gente também está se matando. Assim, o nome é forte, mas assim, é só essa reflexão da gente se perceber que nós somos natureza. E se a gente não tomar essa consciência de que nós somos naturezas e não parte delas, a gente consegue ter um mundo um pouco mais sustentável. Mas se a gente continuar da forma como a gente tem, distanciar da natureza, da nossa realidade, nós já estamos e vamos sofrer muito mais consequências. Muito bem. Karina, muito obrigado aí pela entrevista. Eu disse a você que ia ser um bate-papo bem relaxado, bem tranquilo, e as portas estão abertas aí para você. Parabéns pelo lançamento do livro Conectar, Aprenda com a Natureza para Transformar Instituições. Lançamento dia 28 de fevereiro, às 9 horas, no Auditório Cuia da Estação das Artes, em Fortaleza. E com esse convite, e o convite também para que vocês acompanhem as redes sociais
e o canal do Frequência Rural Podcast no Instagram, no Facebook, no YouTube e também no Spotify. A gente se despede e agradecendo mais uma vez a Karina e a todos que nos acompanharam até o momento. Até a próxima.